Hoje o nosso tema ele vai perpassar sobre a questão da saúde, uma questão sanitária aqui no Brasil e uma questão da saúde atrelada ao meio ambiente. Então a gente vai falar de um tema que abarca esses dois polos, abarca essas duas áreas, que é a questão ambiental e a questão sanitária, que é o saneamento básico em território nacional. Então pega papel, pega caneta para você poder em conjunto comigo dialogar, conversar, entender do que se trata, qual é a importância, quais são os problemas, quais são as novidades em torno do saneamento básico aqui no Brasil. Tema esse que particularmente eu gosto, eu particularmente acho interessantíssimo e ficaria bastante satisfeito com uma eventual cobrança massiva desse tema ao fim deste ano de 2020. É um tema que merece a atenção de nós professores, merece a atenção de vocês alunos e é um tema que vai começar a ser cobrado. Ele não tinha tanta importância em termos de vestibular, tinha importância na geografia. Na geografia, desde sempre é cobrado questão de saneamento básico, mas agora esse tema, além da geografia, ele começa, a partir desse ano 2020, a ser cobrado também no meu campo, que é o campo da redação, da produção textual, e ao fim dessa aula você vai entender o porquê desse tema começar a ser cobrado agora, qual é a atualidade, qual é a novidade em relação a esse tema. Então vamos aí, item 1 seria no seu caderno, sobre o que é um saneamento básico. Quero que vocês entendam que a palavra saneamento quer dizer tornar limpo, tornar habitável, tornar saudável. Gustavo, então saneamento é tornar limpo, tornar saudável, tornar habitável, mas eu ainda não entendi. Vou te explicar daqui a pouco, melhor. Por enquanto só a definição no português da palavra saneamento. Tornar limpo, tornar habitável, tornar saudável. E a palavra básico? A palavra básico é aquilo que é básico, aquilo que é mínimo, mas apesar de ser mínimo é essencial. Gustavo, então quando eu junto a palavra saneamento básico, quando eu junto essas duas palavras, essa expressão saneamento básico, ela quer transmitir o que para mim? Saneamento básico nada mais é então, na junção dessas palavras, saneamento e básico, que o conjunto de ações que objetivam, conjunto de ações que visam, o conjunto de ações que tem como finalidade tornar determinada cidade, estado, país, local, região saudável, habitável, limpo, para que as pessoas possam ter o mínimo de dignidade para poder morar naquele local. Gustavo, agora você disse para mim que saneamento básico é o conjunto de ações que objetivam, visam, almejam tornar habitável, saudável, limpo determinada região, para que as pessoas possam morar com o mínimo de dignidade, saúde, e proteção naquele local. Ainda assim, Gustavo, eu não entendi o que é saneamento básico. Você vai entender com os exemplos que eu vou te dar até agora. Agora que você entendeu a definição da palavra saneamento, a definição da palavra básico e a junção de ambas que formam a expressão saneamento básico, entenda comigo sobre quais são os 4 pilares que edificam, que sustentam um saneamento básico. Eu vou só listar os 4 pilares, não vou comentar entre eles para não ficar confuso na sua cabeça e no seu caderno, no seu entendimento, e após eu listar os 4, eu tecerei comentários sobre eles. Vamos lá? O primeiro pilar, o primeiro mecanismo que proporciona saneamento básico: conjunto de ações para limpar, conjunto de ações para tornar habitável, conjunto de ações para tornar saudável determinado local. O primeiro pilar consiste em fornecimento de água potável. Então anota aí no seu caderno a questão do fornecimento de água potável. O segundo pilar para você seria o manejo de águas pluviais. E daqui a pouquinho você vai entender comigo o que é água potável, o que é o manejo de águas pluviais. Vejamos agora o terceiro pilar que edifica o saneamento básico, que faz com que ele se faça presente ou ausente em determinada região. Terceiro pilar para você nada mais é do que a coleta e o tratamento de efluentes. Coleta e tratamento de efluentes. E o quarto e último pilar para você seria a coleta e o tratamento de resíduos sólidos. Agora que você já entendeu comigo o que é saneamento, o que é básico, o que é saneamento básico, e que o saneamento básico consiste em oferecer água potável, a coleta e o tratamento de resíduos sólidos, a coleta e o tratamento de efluentes e o manejo de águas pluviais, vamos explicar cada um desses para ficar de mais fácil entendimento para você escrever uma excelente redação em cima desse tema. Primeiramente sobre a água potável, que é o mais fácil de todos. Água potável é aquela água que é própria, adequada ao consumo de nós seres humanos, ao consumo de animais, nosso consumo direto, em que a gente pega a água, ela está limpinha, ela está saudável, ela está tratada e a gente pode beber, a gente vai saber que não vai fazer nenhum dano ao nosso organismo. E é essa água potável que a gente utiliza também para realizar ali o preparo da nossa alimentação. Sabe quando você vai no filtro e bebe uma água? Essa água é uma água potável,
ela é própria para você beber, ela não vai te fazer mal, só vai trazer benefícios. Sabe quando a sua mãe pega uma água e usa ali na panela para poder fazer seu almoço, ou quando seu pai, a sua tia ou sua avó, seja lá quem faz almoço, pega uma água para poder preparar os alimentos para vocês almoçarem, jantarem, enfim, terem qualquer tipo de refeição? Aquilo ali é uma água potável, é uma água própria para o consumo animal, consumo humano, e também para a preparação de alimentos para o posterior consumo, que é diferentemente de uma água não potável. Sabe quando você pega um copo d'água e fala assim, gente, essa água eu não vou tomar não, ela está muito suja, ela vai me fazer mal, essa água está preta e está fedendo? Quer dizer que não é uma água potável. Então agora que vocês já entenderam comigo aqui que é uma água potável, inclusive já era para vocês saberem a definição sobre isso, mas eu enquanto professor me reservo na função de explicar, mesmo aquilo que pareça ser óbvio, porque o que é óbvio para um, o que alguns sabem, outros não sabem. O que é óbvio para um, às vezes não é óbvio para outros. Agora sobre a questão do manejo das águas pluviais. A palavra pluvial remete à chuva. Então quando você ouve a expressão água pluvial, nada mais é do que água da chuva. Sabe por que as pessoas chamam de água pluvial? São nomenclaturas diferentes, mas com o mesmo resultado. Então quando na geografia você ouve a expressão manejo de águas pluviais, é um manejo da água das chuvas. O que a gente vai fazer com essa água das chuvas? Qual a forma de receber? Como que a gente lida com ela? Sabe, me dá um exemplo de bom manejo e mau manejo das águas pluviais, das águas da chuva. É um exemplo muito simples para você entender e nunca mais esquecer. Sabe quando chove muito grosso, mas muito grosso? E às vezes nem precisa ser muito tempo de chuva não. É aquela chuva ali curta de 20 minutos, 15 minutos, mas choveu muito, bastante. E você percebe que determinadas ruas da sua cidade, a depender da cidade, são até muitas ruas, às vezes são as ruas todas de uma cidade, dependendo da cidade, são só algumas, dependendo da cidade, não é nenhuma rua, mas sabe quando existe, posteriormente, a uma chuva bem forte, inundação naquele local, de forma que a rua ela fica inundada, e se você for andar a pé, você molha ali quase até o seu joelho, suja ali o seu sapato, você sujou sua meia, está sujando a sua calça, está sujando tudo. E essa água, inclusive, que está inundada, ela começa a entrar nas casas, ela começa a fazer com que os animais fiquem boiando, alguns mortos, alguns nadando, começa a haver proliferação de doenças a partir desses animais boiando nessa água. Isso é um exemplo de mau manejo das águas da chuva, de mau manejo das águas pluviais. Então, uma cidade, um estado, um país que tem um bom manejo de águas pluviais, é uma cidade, um estado, um país que, quando chove, dependendo se é uma chuva de baixa ou grande intensidade, não inunda, porque as bocas de lobo, os bueiros, a encanação lá embaixo que você não enxerga, mas existe, toda a engenharia que está e a estrutura que você pisa, que tem a tubulação, tem a encanação, está funcionando bem, ou se não está funcionando bem, é porque não tem um bom manejo da água pluvial. Então o mau manejo da água pluvial, ele tem extremamente, ele se apresenta extremamente negativo em razão disso. Inundação é negativa porque atrapalha o tráfego, atrapalha o trânsito. Inundação é negativa porque invade casas. Inundação é negativa porque faz com que animais saiam ali daquela encanação e fiquem boiando, mortos, alguns vivos, e entram na casa. Aí existe aí o aumento da proliferação e contaminação a partir de doenças. Então quando a gente fala de manejo da água pluvial, manejo da água da chuva é isso. A engenharia que você pisa sobre ela, toda a encanação e infraestrutura que escoa a água da chuva e você não enxerga. O que a gente enxerga normalmente é só ali, o bueiro, a boca de lobo, etc. Mas os canos ali embaixo a gente não enxerga. E isso faz parte de um bom ou de um mau saneamento básico de determinado local. Além da água potável, que eu já te expliquei o que é, além do manejamento da água pluvial, que eu já te expliquei o que é, nós temos também a coleta e o tratamento de resíduos sólidos. Resíduo sólido é o nome chique, é o termo gourmet que a gente dá para lixo. Quando você ouve falar de coleta e tratamento de resíduos sólidos, é coleta e tratamento de lixo. Quero que vocês entendam que existem algumas cidades que não tem nem a coleta, nem o tratamento. Existem algumas cidades que só tem a coleta, mas não tem um tratamento. O que seria a coleta do lixo? Quando vem ali o responsável pela coleta do lixo, a empresa responsável pela coleta do lixo, com seu devido profissional, e retira o lixo da porta da sua casa, retira o lixo de cada uma dos locais, das residências, das empresas de determinada cidade. Isso é a coleta. E a coleta, normalmente, a maioria das cidades tem essa coleta. O que a maioria das cidades não tem é o tratamento desses resíduos sólidos, o tratamento desse lixo, que não basta simplesmente você coletar.
Não basta simplesmente você tirar o lixo daquele local de frente da residência, da casa, da empresa de alguém. Você tem que dar um destino adequado para esse lixo. Seja esse destino adequado à incineração, seja esse destino adequado a um aterro sanitário, seja esse destino adequado à reciclagem, enfim, existem vários destinos adequados para o resíduo sólido ou para qualquer tipo de resíduo que não seja sólido, mas seja um lixo naquele momento ali para nós. Então, quero que você entenda que na coleta e no tratamento de resíduos sólidos, a gente tem esse problema. Existem cidades que não têm a coleta, que têm a coleta, mas não têm um tratamento, não têm um destino adequado a esse lixo, e tira o lixo da porta da casa para jogar em lixão. Lixão que o lixo fica tudo ali amontoado, proliferação de doenças, proliferação de animais. A gente tem ali também a geração de chorume, que contamina o lençol freático e a gente só leva prejuízo. E existem cidades que não tem nenhum dos dois. Existem cidades que nem tem coleta e nem tem um tratamento. Os próprios membros da população pegam esse lixo e vai jogando no rio, vai jogando em algum local. Então, quando a gente fala de coleta e tratamento de resíduos sólidos, é isso. Não é suficiente retirar da porta da casa da empresa, é preciso dar um destino adequado para aquele tipo de lixo. E quando a gente fala de coleta e tratamento de efluentes, esses efluentes eles podem ser residenciais, empresariais, de várias vertentes. Só que, quero que você entenda que a gente vai chamar popularmente de esgoto. É a coleta e o tratamento do seu esgoto. Existem cidades que não têm a coleta desses efluentes, sejam residenciais, empresariais, e existem cidades que têm a coleta, mas não têm o tratamento. Sabe como que eu vou saber se na minha cidade tem coleta e tratamento de efluentes, sejam eles residenciais ou empresariais, esse esgoto? Funciona da seguinte forma: a coleta do esgoto começa pelo cano da sua casa. Você mesmo tem que passar essa encanação. A encanação ali do vaso sanitário, etc, da pia da sua casa, e a partir disso vai encaixar com o encanamento que a própria prefeitura, que a sua própria cidade fornece. Isso é a coleta. Se existe um cano na sua casa que leva esses resíduos aí, né, os seus excrementos, o resto que você coloca no vaso sanitário, para fora da sua casa, de forma correta, existe a coleta. Dentro da sua casa que você pagou, que você colocou. E se esses canos, eles emendam com os canos dentro da sua cidade que a prefeitura colocou, existe a coleta, então desse esgoto existe a coleta desse efluente. Só que para você saber se tem um tratamento ou não, é só você fazer a seguinte análise. Beleza, saiu da minha casa, encaixou com o cano aí da prefeitura, o cano que a minha cidade colocou, e esse lixo, né, esse resíduo, esse efluente, ele foi jogado onde? Se ele foi jogado no rio da sua cidade, é porque não tem tratamento do esgoto na sua cidade, não tem tratamento de efluentes residenciais ou empresariais na sua cidade. Agora, se esse efluente residencial ou empresarial, ele é jogado para uma estação de tratamento de esgoto, quer dizer que existe o tratamento. Então, quando a gente fala de saneamento básico, para você olhar se a sua cidade, o seu estado, o seu país tem um bom saneamento básico, é só você pensar dessa forma. A maioria das pessoas, ou a totalidade, tem acesso à água potável? A maioria das cidades, estados e o país no geral tem um bom manejo da água pluvial? Quando chove não inunda? Ou inunda? A maioria das cidades, estados e o país no geral tem a coleta do lixo, tiram o lixo ali da portinha da sua casa e também o tratamento desse lixo, isto é, o destino correto para aquela vertente de lixo? A maioria das cidades, estados e o país no geral tem a coleta, e não apenas coleta, mas o tratamento dos efluentes, o tratamento do esgoto. Então, quando a gente fala de saneamento básico, ele é edificado sobre todos esses pilares: água potável, manejo de águas pluviais, coleta e tratamento de resíduos sólidos e coleta e tratamento de efluentes, sejam residenciais, sejam empresariais, que a gente vai chamar popularmente de esgoto. Isso é, então, saneamento básico. Muitas vezes, vários alunos já chegaram para mim e falaram: Gustavo, eu ouço tanto saneamento básico, o meu professor e minha professora de geografia fala tanto de saneamento básico, já vi questão de vestibular com saneamento básico, ouço falar isso em jornal, mas Gustavo, até hoje eu não sei o que é saneamento básico. E a partir dessa aula, a partir desse vídeo, você já entendeu, a partir desse momento, o que é saneamento básico. São esses 4 pilares, e os 4 em conjunto visam tornar um ambiente limpo, saudável, habitável. É o conjunto de ações sanitárias mínimas para que as pessoas possam viver naquele local, naquela região, cidade, estado, país, com condições dignas de existência.
Gustavo, agora que você explicou para mim perfeitamente sobre o que é saneamento básico, quais seriam as vantagens provenientes de um bom saneamento básico, ou melhor ainda, de um excelente saneamento básico em uma cidade, em um estado, em um país, etc. Existem vários benefícios. O primeiro que a gente pode listar aí para nós é que um local que tenha um bom saneamento básico é um local que vai ter menor proliferação e contaminação das pessoas no que tange a doença. Porque quando existe inundação de águas pluviais, água da chuva, sai rato, sai barata, sai tudo quanto é bicho de esgoto. Vai para sua casa, vai na sua casa sem você ver à noite, na outra noite volta enquanto você está dormindo, dissemina a doença. Quando não existe coleta do lixo, novamente atrai animais, atrai bichos peçonhentos inclusive. Quando não existe uma água potável, você mesmo vai danificando o seu corpo ao longo do tempo sem perceber. Então, assim, o saneamento básico ele faz com que aquela região que teve acesso ao saneamento básico, a palavra básica é importante, fundamental, essencial, certo? Para você poder sobreviver sanitariamente saudável naquela região, ele vai fazer com que haja menos doença. Ele vai fazer com que haja menos doença, ele vai fazer com que haja menos animais que transmitem doença para você, ele vai fazer com que haja menor índice de contaminação devido a diversos problemas que o saneamento básico resolve ali para nós. Lembrando que a ausência de saneamento básico vai fazer com que regiões tenham maior índice de doença, contaminação e proliferação dela, sobretudo em crianças e em idosos, que são as faixas etárias mais vulneráveis ao acometimento, à contração de doenças aí para nós. E tudo que envolve idoso, tudo que envolve criança é extremamente, caso delicado. A gente tem que ter mais cuidado com crianças, a gente tem que ter mais cuidado com idosos, porque ambos estão nas faixas etárias extremas, nos dois polos bastante separados na questão da faixa etária. O início e o fim da sua vida são as faixas etárias mais vulneráveis e o saneamento básico proporciona uma proteção a essas duas faixas etárias que são etariamente mais vulneráveis à contaminação de doenças, à contração delas e, em casos extremos, inclusive até a morte. Outro ponto positivo que a gente pode listar a partir do saneamento básico é que aquela região vai ter uma maior valorização no que tange aos seus imóveis. Existe uma valorização ali. Por quê? Se você vai comprar uma casa, um apartamento, qualquer coisa para você poder morar em uma região que não tem saneamento básico, vai ser barato. Vai ser muito barato você comprar ali. Por quê? Porque ninguém quer morar ali. Ninguém quer morar em um local que as pessoas não recolham lixo. Ninguém quer morar em um local que não tem encanação de esgoto. Ninguém quer morar em um local que não tem água potável. Ninguém quer morar em um local que quando chove, todas as casas entram água em razão da inundação. Então, todo local que tem um saneamento básico com qualidade efetuado por parte do Estado, por parte do poder público, existe automaticamente naquele local uma valorização dos imóveis. Um terceiro ponto que você pode listar aí para nós é que existe uma maior atração de turistas. Ninguém quer turistar, ninguém quer visitar, ninguém quer ir a um local que não tenha condições mínimas de higiene, condições mínimas de limpeza. Isso é extremamente negativo. Países que têm baixo índice de saneamento básico são países que têm menor índice de turismo. E países que são exemplos de saneamento básico são países que atraem mais turistas. Que a gente sabe que a gente vai viajar e vai encontrar um país, uma cidade, um estado que tem esgoto ok, lixo ok, não vai inundar e a gente vai ter acesso à água potável para nós. Estudos também comprovam que um ambiente que tenha saneamento básico vai ser um ambiente que proporciona maior índice de escolarização e rendimento escolar, acredita? Exatamente isso. Muitas vezes a criança acometida por uma doença proveniente da ausência de saneamento básico, ela se sente desmotivada de estudar. Inclusive não é apenas a desmotivação, às vezes a doença está tão grave, mas tão grave que ela realmente não consegue nem estudar. Então a gente tem um aumento do rendimento escolar, um aumento da escolarização de pessoas que têm acesso ao saneamento básico. Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de saneamento básico, o saneamento básico ele tem como função principal a redução das doenças, a redução da contaminação e da proliferação de doenças. Esse é o principal objetivo de você tomar uma água tratada, de o esgoto ter um tratamento e evacuar da sua casa, de retirar o lixo da porta da sua casa e dar um tratamento e de não inundar quando ocorre chuva constante ali para nós. Gustavo, agora que eu entendi o que é, estou começando a gripar, agora que eu entendi o que é o saneamento básico, agora que eu entendi algumas das várias vantagens do saneamento básico, quais são os problemas no que tange ao saneamento básico aqui no Brasil? O problema é que aqui no Brasil o saneamento básico ele ainda não é universal, ou seja, ele ainda não é para todas as pessoas, para todas as regiões. Existem algumas regiões aqui do Brasil que não tem água potável,
Existem algumas regiões do Brasil que inunda a hora que chove, não tem um bom manejo da água pluvial. Existem algumas regiões do Brasil que não tem nem a coleta, nem o tratamento dos resíduos sólidos. Outras têm só a coleta, mas não tem um tratamento. Jogam lixo no lixão mesmo, algum local, né, que eles querem jogar, e vai jogando, vai acumulando ali, e vai surgindo novos lixões sem que as pessoas percebam. E existem alguns locais que não tem nem o tratamento, nem a coleta do esgoto. Outros têm só a coleta, mas não tem um tratamento, jogam um esgoto, jogam os efluentes no rio daquela cidade, no rio daquela região. Então quero que vocês entendam que aqui no Brasil o principal problema no que tange ao saneamento básico é a sua não universalização, é o seu não oferecimento a todos os membros da República Federativa do Brasil. Sabe quais são as regiões do Brasil que são mais acometidas pela ausência de saneamento básico? As principais regiões acometidas são as favelas, certo? Devido a N motivos, né, os quais você tem ciência, inclusive, além das favelas, as áreas rurais, as zonas rurais, os perímetros que não correspondem ao meio urbano. Gustavo, e de forma geral no mapa brasileiro, onde situam essas regiões principais que não têm o oferecimento de saneamento básico? A gente pode listar o norte, a gente pode listar o nordeste e a gente pode listar também algumas cidades mais pobres do centro-oeste. Então quero que você entenda que regiões da favela, regiões da zona rural, cidades mais pobres do norte, do nordeste e do centro-oeste são locais que são desprovidos em grande parte do saneamento básico. Inclusive aqui eu faço um parênteses para explicar para vocês o seguinte: o saneamento básico ele tem aqui esses 4 pilares que a gente conversou no início desse vídeo, que a gente conversou no início dessa aula: água potável, coleta e tratamento de resíduos sólidos, coleta e tratamento de efluentes, que é o esgoto, e também o manejo da água pluvial. Só que eu quero deixar uma coisa bastante clara para vocês, que é o seguinte: desses 4, os 4 são importantes. Só que desses 4, o considerado mais importante, mais relevante é acesso à água potável, oferecimento de água potável. Tanto que, e aqui eu vou até fazer uma comparação para você poder entender, certo? Uma comparação que não tem nada a ver, mas apenas para você poder entender. Antigamente, um professor existia nas escolas, existe isso até hoje, mas graças a Deus, escola pública tem isso até hoje, mas as particulares que têm uma infraestrutura melhor, já conseguiu resolver esse problema. Antigamente, a língua portuguesa, os professores de língua portuguesa, eles acumulavam 3 funções. O professor de língua portuguesa, ele trabalhava gramática, literatura e produção textual, redação. E aí esse professor, dentro de poucas aulas na semana, ele tinha que trabalhar essas 3 frentes: dar aulas de gramática, conhecimento gramatical, dar aulas de as escolas literárias, desde o quinhentismo, a modernismo, etc. E também dar aulas de produção textual. Infelizmente, as escolas públicas enfrentam esse problema até hoje. E esse problema ele é negativo, é um problema de fato em razão do seguinte: é um problema em razão de que o professor acumula várias frentes e não consegue se aprofundar em nenhuma, e não apenas isso. O fato de que professores de literatura normalmente só dão aula de literatura, viu? Professor de literatura, se ele começa a dar aula de redação, normalmente vai ser aula ruim. Se o professor de literatura normalmente começa a dar aula de português e gramática, vai ser aula ruim. A mesma coisa o professor de gramática. Se o professor de gramática der aula de redação, ele não dá conta, porque ele tem o domínio da gramática, mas ele não tem um conhecimento de mundo, argumentação, interpretação dentro da redação e gêneros textuais suficientes para poder dar uma aula de redação. O professor de português, quando dá aula de literatura, também tende a ser ruim. A mesma coisa o professor de redação. O professor de redação, ele sabe literatura, ele sabe gramática, mas quando o professor de redação começa a dar aula de português, tende a não ser tão boa quanto a de redação. Quando o professor de redação começa a dar aula de literatura, tende a não ser tão boa quanto a de redação. Então nós temos professores de redação, professores de português e professores de literatura nos colégios privados. Cada professor com uma das 3 frentes diferentes e cada um bastante aprofundado na sua área. O de literatura muito aprofundado na literatura, o de português muito aprofundado na gramática e o de redação muito aprofundado na redação, na produção textual, mas claro que também com conhecimentos literários e gramaticais que são necessários para que ele possa ministrar com qualidade a disciplina de redação. Mas o que eu quero que você entenda? Antigamente não era assim. Antigamente existia um professor acumulando as 3 frentes, acumulando as 3 funções, e a literatura e a redação eram vistas enquanto apêndices da língua portuguesa, uma parte da língua portuguesa, e não enquanto disciplinas autônomas, matérias autônomas, para ter professores de áreas, de conteúdos diferentes para poder ministrar. Então quero que você entenda que antigamente era português, literatura, redação, e hoje não.
Hoje a gente tem português no mesmo plano da literatura e no mesmo plano da redação. Te digo mais, hoje em dia, na análise de vestibular, a gente vê que a redação está inclusive aí em cima. A redação em todos os vestibulares, você vai prestar, ela vale mais pontos do que a prova de português e mais pontos que a prova de literatura. Sabe por que você está me mostrando essa comparação de antigamente a redação e a literatura serem comparadas com apêndices, apenas partes minúsculas e não importantes, não relevantes da língua portuguesa, e hoje estarem com a mesma importância, para não falar que a redação hoje em dia está mais importante do que o português e a literatura em 100% dos vestibulares. Por que essa comparação? Fazendo agora a comparação com o saneamento básico. Saneamento básico tem ali água potável, tratamento e coleta de lixo, tratamento e coleta de esgoto, manejo das águas pluviais. Só que a água está aqui, a água potável está aqui. Sabe, antigamente eles eram considerados todos partes do saneamento básico, partes de um todo, de uma grandeza maior, chamada saneamento básico. E hoje em dia, quando a gente fala de saneamento básico, tem gente que fala que a água nem está dentro do saneamento básico não, só que está, viu? Tem gente que fala que não está, mas está. A água é um dos elementos que proporciona o saneamento básico. Só que dos elementos que compõem o saneamento básico, ela é a mais importante. É igual a redação hoje. A redação é um dos elementos que compõem a língua portuguesa? É, mas hoje em dia é o elemento mais importante. É o elemento mais relevante, é o elemento que vale mais pontos no seu processo seletivo. A mesma coisa em relação à água potável. A água potável é um dos elementos do saneamento básico? Sim, é um dos 4. Só que é o mais importante, é o mais relevante. Então, quero que você entenda que aqui no Brasil, a maioria das pessoas tem sim acesso à água potável. Existe uma população que até hoje não tem acesso à água potável. Existe essa população? Existe. Mas a maioria da população no Brasil tem acesso à água tratável, à água própria para consumo, à água potável. O principal problema no Brasil não é a água potável. Claro que ela é importante, é a mais importante, mas estou dizendo que a maioria já tem acesso a essa água potável. Falta uma parcela da população que é prejudicada, que não tem acesso a ela, e a gente deve universalizar esse serviço, deve levar a todos esse serviço. Mas o principal problema é os outros 3 pilares: é o manejo da água pluvial, é a coleta e o tratamento do esgoto e a coleta e o tratamento de resíduos. No que tange esses 3, nossa, incontáveis cidades do Brasil não tem. Enquanto a água potável a maioria da população tem, esses outros 3, grande parte da população não tem. Às vezes coleta o lixo, mas não tem um tratamento do lixo. Às vezes coleta o esgoto, mas não tem um tratamento do esgoto. E a hora que chove, a cidade inunda. Então, quero que você entenda que no que tange aos problemas em torno do saneamento básico, os problemas são nos 4 pilares, mas principalmente nos outros 3, que não seja a água potável. Porque a água potável, por ser considerada a mais importante, a mais relevante, o Estado, o poder público, ao longo dos anos, deu atenção a ela e conseguiu levá-la à maioria das residências do Brasil. Conseguiu fornecê-la na maioria das casas aqui do Brasil. Agora, no que tange aos outros 3, existe uma deficiência extremamente grande, porque eles são considerados menos importantes do que a água potável no que diz respeito ao saneamento básico aí para nós. Gente, agora que vocês já entenderam o que é o saneamento básico, agora que vocês já entenderam sobre a importância, os pontos positivos do saneamento básico, sobretudo para a redução de proliferação de doenças e contaminação delas por parte de idosos e crianças, agora que você já entendeu quais são os principais problemas para favelas, para zonas rurais e claro também que para perímetros urbanos, cidades mais pobres do norte, do nordeste e do centro-oeste, e que a água potável chega à casa da maioria das pessoas e ela é a mais importante do saneamento básico. O problema principal é nos outros 3 pilares, mas que a água também não chega a todos e é preciso chegar. Entenda agora comigo sobre alguns pactos, alguns acordos, algumas declarações internacionais em relação ao saneamento básico aí para nós, tá bom? O ano que nos interessa é o ano de 2000 e o mês que nos interessa é setembro do ano de 2000. E o local que nos interessa é Nova York e a instituição é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que surge após o fim da Segunda Guerra Mundial. Olha só, em setembro dos anos 2000, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela vai convocar todos os países do globo para uma reunião a ser realizada em Nova York. E a partir dessa reunião, eles lançam para todos os países que participaram dessa reunião o que eles chamam de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é ODM em sigla que eles falam. Eu quero que vocês entendam que são listados aí para nós 8
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E entre esses 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são os objetivos a serem alcançados a partir dos anos 2000, e é colocada uma data limite para ser alcançado, a data limite era o ano de 2015. Entre esses 8 objetivos, o que nos interessa é o objetivo número 7, que é garantir sustentabilidade ambiental. Sabe, peraí, me perdi nesse momento até agora, não entendi, tem como você voltar? Perfeitamente. Estou dizendo para você que todos os países do mundo, em setembro dos anos 2000, se reuniram a pedido, a convite da Organização das Nações Unidas, a convite da ONU, para que todos pudessem alcançar até o ano de 2015, a reunião aconteceu no ano de 2000, para que de 2000 até 2015, todos os países do mundo alcançassem 8 metas, 8 objetivos a serem atingidos. Objetivo esses chamados de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E entre esses 8 objetivos do desenvolvimento do milênio, que foram compactuados, foram assinados, foram confirmados entre todos, inclusive o nosso país, Brasil, em todos os países do globo, diante da ONU, diante de Nova York, diante de setembro de 2000, até, para ser concluído até 2015, o que nos interessa é o objetivo número 7, que é garantir aí para nós a sustentabilidade ambiental. Gustavo, mas o que tem a ver garantir a sustentabilidade ambiental com o nosso tema saneamento básico? Dentro desse garantir a sustentabilidade ambiental, existiram várias especificações. E entre elas, existia a especificação que nos dizia o seguinte: reduzir pela metade o número de pessoas que não têm acesso à água potável e ao saneamento básico. E aqui eu abro parênteses para voltar à comparação que eu fiz anteriormente. A água potável não está dentro do saneamento básico? Está. É um dos 4 elementos principais que compõem o saneamento básico. Mas perceba que fala aí, reduzir pela metade a quantidade de pessoas que não têm acesso à água potável e ao saneamento básico. Sabe, se falasse só o saneamento básico, já não englobaria a água potável? Englobaria. Mas novamente eu volto àquilo que eu expliquei. A água potável está tão importante, tão relevante, tão essencial, tão elementar, tão vital à vida humana, que ela é considerada no mesmo plano que os outros 3 elementos do saneamento básico. Isso se não for falar que é o mais importante de todos. É igual a redação, é igual eu te expliquei. Existia aqui português, literatura e redação. Hoje existe português, literatura, redação e, na maioria dos casos de vestibular, redação aqui em cima. Sabe, mas a redação não é um dos constituintes da língua portuguesa? É. Igual o saneamento igual a água potável é um dos constitutivos do saneamento básico. Mas é o mais importante hoje. Então, quero que você entenda que nos anos 2000, setembro, em Nova York, todos os países do globo declararam que até o ano de 2015 iriam reduzir pela metade o índice de pessoas que não teriam acesso ao saneamento básico e à água potável. Sabe, isso aconteceu? A maioria dos países não conseguiu atingir essa meta. Dos 8 objetivos, 2, 3, 4 objetivos foram atingidos. Acho que nenhum, não tenho certeza, mas acho que nenhum país do mundo conseguiu com louvor atingir com excelência os 8 objetivos aí para nós. E eu quero que você entenda o seguinte: antes de chegarmos ao ano de 2015, para que a ONU pudesse analisar se os países conquistaram os 8 objetivos de desenvolvimento do milênio, aconteceu uma nova reunião. E essa reunião todo mundo já ouviu falar, que é chamada de Rio+20. A Rio+20 ocorre aí para nós em junho, certo? Ocorre em junho de 2012 e a reunião de junho de 2012 acontece no Rio de Janeiro. E é o mesmo objetivo do desenvolvimento do milênio. Ela substitui a reunião feita nos anos 2000. Sabe, volta aí para mim, volta. Aqui a gente tem setembro de 2000, Nova York, todos os países do globo colocam 8 objetivos de desenvolvimento do milênio a serem alcançados até 2015. E o que nos interessa é o objetivo número 7, que consiste em garantir a sustentabilidade ambiental. E entre esse garantir a sustentabilidade ambiental está reduzir pela metade o número de pessoas que não têm acesso à água potável e ao saneamento básico. E eu estou dizendo para você que antes de chegar ao ano de 2015, para a ONU verificar se os países cumpriram ou não essas metas, houve uma nova reunião para substituir essa aqui, substituir esse tratado antigo, essa confirmação antiga, esse acordo antigo, que ocorreu em 2012 aqui no Brasil, certo? Em junho, mais especificamente no Rio de Janeiro, conhecida, todos nós já ouvimos falar dela, de Rio+20. E a Rio+20 nada mais é do que uma substituição da reunião ocorrida nos anos 2000
em Nova York, que listou os objetivos de desenvolvimento do milênio, que eram 8 objetivos. E a partir da Rio+20, não temos mais no Brasil e no mundo 8 objetivos. Serão 17 objetivos a serem atingidos e a gente não tem como data limite mais o ano de 2015. A gente tem como data limite o ano de 2030. Pessoal, então quando você ouve falar de Rio+20, você que até hoje nunca tinha entendido a Rio+20, tem diversos alunos que me falam, professor de geografia, ao longo da minha vida inteira, tentaram explicar Rio+20, eu nunca entendi. Rio+20 é isso. É uma outra reunião feita pela ONU, com todos os países do globo, realizada em 2012, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, para substituir os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram para ser cumpridos até 2015. Agora não são mais 8, são para nós 17 objetivos, objetivos que não são mais chamados de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, são chamados, olha para você ver, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então aqui a gente tem 2000, aqui a gente tem 2012, aqui a gente tem todos os países do mundo, aqui também, aqui a gente tem Nova York, aqui a gente tem Rio de Janeiro, aqui a gente tem 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, aqui a gente tem agora 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqui a gente tem a data limite de cumprimento dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o ano de 2015, aqui a gente tem a data máxima, a data limite de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até o ano de 2030. E eu quero que os senhores entendam que, tanto nessa primeira reunião, quanto nessa reunião mais recente, em ambas foi firmado o objetivo de reduzir o número de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico e à água potável para nós. E eu te pergunto, será que o Brasil, até o ano de 2015, que já se encerrou, ele realmente havia reduzido pela metade o número de pessoas sem água potável e sem saneamento básico no geral? E até 2030 o Brasil vai conseguir universalizar esse serviço, de fato? Não sei. Uma pergunta aí para você poder analisar ao longo da sua redação. Se o Brasil está cumprindo o que ele prometeu durante essas duas reuniões da ONU, uma realizada em 2000 e outra realizada em 2012 aí para nós. Agora que você entendeu sobre isso, vamos fechar essa fala, essa conversa sobre a ONU em relação a uma afirmação dela. A Assembleia Geral da ONU, ela afirma para nós que a água potável e o saneamento básico, perceba novamente essa divisão, e novamente eu friso com os senhores, a água potável está dentro do saneamento básico, a disciplina de redação está dentro da língua portuguesa, mas devido à importância da redação, devido à importância da água potável, são vistos como separados quase, e até mais importantes, até mais relevantes. Então eu estou dizendo para você que a Assembleia Geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, ela vai afirmar para nós no ano de 2010 que o acesso à água potável e o saneamento básico é um direito humano essencial. E é um direito humano essencial para que o humano possa, inclusive, desfrutar dos outros direitos que ele tem enquanto humano. Que uma pessoa que não tem acesso à água potável, uma pessoa que não tem acesso ao saneamento básico, é uma pessoa que não consegue desfrutar dos seus outros direitos enquanto ser humano em sua integralidade. Então essa afirmação ela foi feita em 2010 por parte da Assembleia Geral da ONU. Sabe quais são as atualizações recentes que nós tivemos em relação a esse tema? As atualizações recentes foi o projeto de lei 4.162/20, que não é lei ainda, é um projeto de lei, só que a gente vai conversar que ele já está virando lei. Vamos conversar a respeito. O projeto de lei 4.162/19, acho que eu disse 20. Se eu disse 20, corrija no seu caderno, viu? Ele surgiu ano passado em 2019 e foi aprovado agora em 2020. O projeto de lei 4.162/19, ele prevê vários objetivos, mas que nos interessam são 3 principais que a gente vai conversar. Só que antes de falar para você quais são os 3 objetivos principais do projeto de lei 4.162/19, eu vou conversar com você sobre a questão do projeto de lei. Olha só, quando a gente fala de lei, norma que tenha validade em todo o território nacional, validade em todo o país, essa lei, ela para ter validade em todo o país, em todo o território nacional, ela tem que ser aprovada na Câmara dos Deputados, onde ficam os deputados federais, tem que ser aprovada no Senado Federal, onde ficam os nossos senadores da República, e uma vez aprovado o projeto de lei na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, esse projeto de lei vai então para o presidente da República em exercício, para que ele possa vetar, ou seja,
não quero que se torne lei e esse projeto volta para votação na Câmara e no Senado, ou para que ele sancione, ou seja, ele aprove esse projeto de lei, ele de fato se torne lei e comece a ter efeitos legais em todo o território nacional. Eu quero que você entenda que o projeto de lei 4062/19, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2019 e ele foi aprovado nesta última quarta-feira de junho agora, quarta-feira passada, anteontem, no Senado Federal. E agora só falta a sanção do presidente da República para que de fato ele se torne lei. Sabe, o presidente em exercício, que é o Jair Bolsonaro, ele tende a sancionar? Tende. Ele já demonstrou, parecer favorável em relação à sanção, à aprovação dessa lei. Então só falta assinar o documento para que de fato se torne lei aqui no Brasil. Então, em primeiro plano, eu quero que você entenda isso. Foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2019, foi aprovado no Senado Federal em junho, agora, mês que nós estamos, nessa última quarta-feira, está na mão do presidente para ele só poder assinar e se tornar lei ou para ele poder vetar. Só que eu estou deixando claro para você que ele já demonstrou parecer favorável a esse projeto de lei e ele de fato tende a ser sancionado e se tornar lei aqui no Brasil. Sabe o que prevê o projeto de lei 4162/19, que tende a se tornar lei no Brasil, já que o mais difícil é a aprovação nas duas casas, e foi aprovado em ambas as casas. Agora só falta o presidente assinar e se tornar lei, e é o que tende a acontecer. Prevê diversos elementos. Os que nos interessam para análise de redação são três principais. O primeiro deles é acabar com os lixões nas capitais do Brasil até o ano de 2021 e nas demais cidades até o ano de 2024. Lembrando que lixão é um problema que assombra o Brasil e vários países emergentes e subdesenvolvidos do mundo há anos. Lixão é uma forma extremamente negativa de descarte do lixo. Então, o primeiro ponto que esse projeto de lei, que vai se tornar lei em breve aqui no Brasil, prevê é fim dos lixões nas capitais até 2021, até ano que vem, fim do ano que vem. E fim dos lixões nas demais cidades do Brasil até o ano de 2024, certo? Segundo elemento que prevê, principal esse projeto aí para nós, é que esse projeto prevê a universalização dentro do Brasil, ou seja, o oferecimento a todos aqui no Brasil, a todos os brasileiros, o saneamento básico, até 2033. E perceba que a data da ONU, na Rio+20, era ano de 2030. Brasil novamente em atraso, Brasil novamente nunca cumprindo o que fala, Brasil novamente sendo Brasil. Então, o primeiro ponto aí que a gente destacou, fim do lixão. Capitais 2021, outros municípios 2024. Segundo ponto que a gente listou, universalização do saneamento básico da água potável até o ano de 2033 aqui no Brasil. E terceiro ponto principal, e é esse ponto que é o ponto que gera polêmica, é o principal ponto que gera pessoas que apoiam, pessoas que desapoiam, é o principal ponto de divergência entre as pessoas que votaram esse projeto, deputados e senadores, e as pessoas que analisaram esse projeto, é o ponto de que será privatizado o oferecimento de saneamento básico aqui no Brasil a partir desse projeto de lei. Gustavo, e o que seria a privatização do saneamento básico? Em que a água do Brasil, a água potável, certo? O tratamento e a coleta do esgoto, o tratamento e a coleta do lixo e o manejo da água pluvial, tudo isso é alguém da rede privada, algum empreendedor que vai cuidar. E não mais o Estado em parceria com a rede privada, ou não mais só o Estado. Aqui no Brasil, o responsável pelo saneamento básico é, em alguns casos, exclusivamente o Estado, em alguns casos o Estado em parceria com uma rede privada, mas os dois fazendo uma parceria. E, a partir desse projeto de lei, o saneamento básico fica não mais a cargo do Estado, mas fica a cargo da rede privada. Ela que vai coletar e transportar esse lixo e fazer o tratamento dele, ela que vai coletar, transportar e fazer o tratamento do esgoto, ela que vai cuidar da engenharia que você está pisando, a encanação, que evacua a água da chuva para que não haja inundamento na sua casa, na sua rua, na sua região, e a rede privada que vai cuidar da água potável. Sabe por que isso aí é um ponto de divergência, de discordância? As pessoas queriam manter na mão do Estado o saneamento básico, ou na mão do Estado em parceria com a rede privada, que é o que mais acontece aqui no Brasil, um ajudando o outro a oferecer saneamento básico, porque elas queriam isso, e algumas pessoas não querem que a rede privada cuide disso. Vou te falar quem é a favor, vou te falar quem é contra, e você analisa e você vê qual é a sua opinião, qual é o seu ponto de vista e argumenta ao longo do seu texto. Tem gente que vai achar que é a favor, tem gente que vai achar que é positivo, vai ser a favor, tem gente que vai achar que é negativo, vai ser contra. Olha só, o pessoal que é contra, o pessoal que é negativo vai virar para nós e falar assim: água
não é mercadoria. A água não pode ter um dono da rede privada. A água deve ser do Estado, deve ser do poder público, deve ser pública, deve ser de todos. E não de uma pessoa com nome e CPF, de uma empresa com nome e CNPJ. Então o pessoal que é contra já olha para isso e fala: a água não é mercadoria. Tenho medo disso. As pessoas falam desse jeito. Tenho medo disso. Vai que esse pessoal da rede privada encarece a água demais. Vai que esse pessoal da rede privada coloca a água a preços exorbitantes. E como a água do Brasil vai ser da rede privada, eu vou ser obrigado a comprar da rede privada muito mais caro no preço que ela colocar. Ou vou ficar sem tomar água. Então, a primeira análise que o pessoal que é contra essa parte desse projeto de lei em específico fala é isso: que água não é mercadoria, água é pública, água é de todos e, portanto, deve ser do Estado. Deve ser mantida na mão do poder público e não na mão de alguém com CPF e CNPJ. Segundo ponto que eles falam que é negativo em relação a isso. Segundo ponto é que eles acreditam que pode haver aumento das taxas. A taxa que você paga de esgoto, a taxa que você paga de água, a taxa que você paga para o saneamento básico, eles acreditam que pode haver uma majoração dessas taxas, dessas cobranças. Que como a rede privada, toda rede privada almeja sobretudo o lucro e em segundo plano oferecer o serviço que ela se predispõe a oferecer, eles têm medo de encarecer demais. E ao encarecer demais vai fazer com que aqueles locais que são mais pobres não tenham dinheiro para poder pagar um bom saneamento básico. O terceiro pilar aí para você é que eles têm medo de que o saneamento básico na mão da rede privada não se torne de fato universal, não chegue a todos, não atinja a todos. Por quê? Eles acreditam que a rede privada não terá tanto interesse em realizar esse serviço em regiões mais pobres, em que as pessoas vão ter menos dinheiro para pagar o saneamento básico. E aí como que vai fazer? Vai fazer um excelente saneamento básico para regiões ricas e cobrar alto valor? E vai fazer esse mesmo saneamento em regiões pobres e o pessoal não vai ter dinheiro para pagar? Ou vai fazer para o pessoal mais pobre um saneamento mais meia boca, mais ruinzinho, para eles poderem pagar, ou simplesmente não vai fazer? Isso é o que o pessoal que é contra essa parte do projeto de lei defende. Já o pessoal que é a favor desse projeto de lei, no que tange, o pessoal é a favor no geral desse projeto de lei, a favor no geral. Quer acabar com o lixão, quer reduzir aí o pessoal sem saneamento básico, quer universalizar até 2033. O único ponto de discordância entre as pessoas é no que tange a isso: privatizar a ofertagem do saneamento básico. O único ponto de discordância. Aí o pessoal que é a favor vira para isso e fala o seguinte: gente, isso é bom demais. Isso é bom demais em razão de que a maioria dos países do mundo que deixaram não mais na mão do Estado, a cargo do Estado, o saneamento básico e privatizaram, tem melhores resultados. O lixo é recolhido e é tratado, o esgoto é recolhido e é tratado, não tem enchente a hora que chove ali, não temos ali uma água não potável, a água é limpinha, é tratada, etc. E aí eles falam que a maioria dos países que realizaram a privatização do saneamento básico tiveram vantagem, tiveram um ponto positivo. E abrindo parênteses, alguns países que privatizaram tiveram experiências negativas e estatizaram novamente, voltaram a colocar o saneamento básico a cargo do Estado. Minha opinião é de que isso varia de país para país. Tem países que você deixar na mão do Estado vai dar certo isso, tem países que você deixar na mão da rede privada vai dar certo isso, e tem países que você deixar na mão de ambos, um ajudando o outro, vai dar certo. Aqui no Brasil, eu ainda não tenho uma opinião formada. Se deixar a cargo da rede privada vai dar super certo, se continuar do jeito que está na mão do Estado seria a melhor opção, ou se deixar a cargo dos dois, que é o jeito atualmente mais usado no Brasil, seria a melhor opção. Eu ainda não tenho uma opinião formada em relação a isso, mas você na sua redação vai ter que ter uma opinião formada em relação a isso. Você considera enquanto positivo? Você considera enquanto negativo? Então o pessoal que considera positivo vai virar para os outros países que privatizaram o serviço de saneamento básico e falar assim: olha, deu certo lá, então tem grande chance de dar certo aqui no Brasil, na opinião dessas pessoas. O outro ponto é que eles defendem que não vai haver o encarecimento da taxa de serviço, esgoto e água. O que vai haver é o barateamento. Por que vai haver o barateamento? Já que vai abrir para a rede privada, para cuidar do saneamento básico, vão surgir empresas, muito mais empresas do que já existem, específicas para isso. E quanto mais empresas você tem em um setor, quanto mais empresas você tem em uma área, né, isso aí é o que é aplicado nas outras áreas. Saneamento básico a gente vai ver. Não importa se é farmácia, não importa se é escola, não importa se é qualquer área. Quanto mais escolas privadas, melhor vai ser o serviço
e menor a mensalidade. Quanto mais farmácias no Brasil, menor vai ser o preço pelo fármaco, pelo produto, pelo remédio, e melhor em tese vai ser o atendimento. Isso é a regra da rede privada. A rede privada trabalha dessa forma. Quanto mais pessoas trabalham em uma área, menor o preço para cobrar, porque tem muitos concorrentes, e melhor vai ser a ofertagem do serviço. Isso é a rede privada ao longo da vida inteira. Quanto mais gente em uma área, melhor a ofertagem de serviço e menor preço do produto ou do serviço. E eles acreditam que isso também tende a acontecer no que diz respeito ao saneamento básico, que agora que ele será aberto para a rede privada, vai surgir massiva quantidade de empresas da rede privada querendo fazer o serviço de saneamento básico, e com mais pessoas disputando, né, o saneamento básico aqui no Brasil, o preço vai ser mais barato e a ofertagem do serviço vai ser melhor. Então o pessoal que é a favor defende que vai haver menor custo e melhor prestação de serviço, e o pessoal que é a favor também defende que isso deu certo em outros países e também tende a dar certo aqui no Brasil. Então você deve saber o que é saneamento básico, você deve saber as vantagens advindas do saneamento básico, os problemas em torno disso aqui no Brasil, os acordos, as afirmações, os pactos do Brasil em âmbito internacional com a ONU, seja na Rio+20 ou nos objetivos do milênio, seriam objetivos de desenvolvimento do milênio, feita na reunião de setembro de 2000 em Nova York por parte da ONU. E você deve entender que o Brasil tem até o ano de 2021 para acabar com o lixão em metrópoles, não em capitais, até 2024 nas outras cidades, 2033 universalizar esse serviço, o que ultrapassa a previsão do ano de 2030 estabelecida na Rio+20, e você deve se posicionar claramente ao longo do texto a favor desse projeto de lei ou contrário a esse projeto de lei. Decisão difícil, assim como te disse, até esse exato momento não tem uma opinião concreta formada, se ele é extremamente favorável, positivo para o Brasil, ou extremamente negativo, né? Vai trazer malefício ao Brasil. É o seu desafio. Escreva uma excelente redação então sobre saneamento básico.